3 de agosto. Esta é a data para a retomada das atividades na graduação da UFMG. Quase 5 meses após a interrupção imposta pelo coronavírus, a maior universidade do estado tenta voltar à rotina, de forma remota. Nós vamos dar início a essa aula. Que desafios o ensino virtual vai impor à comunidade acadêmica? Que a gente tenha modificações na forma e o mínimo possível de impacto na questão dos conteúdos. As expectativas dos alunos. É um desafio, né? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade. As condições necessárias para o ainda distante retorno presencial. 100 alunos numa sala de ar-condicionado sem janela não é uma situação possível nem no curto nem no médio prazo. E em todo o estado, como as instituições públicas se preparam para o novo normal no ensino superior. Nós temos que dar aos nossos estudantes condições para que eles participem das atividades remotas. Então isso depende de recursos. Eu sou Priscila Freitas. Eu, Sidney Gomes, e este é o Consciência. No dia 18 de março, a UFMG e praticamente todas as universidades públicas do estado suspenderam as aulas. Nós vamos parar as aulas presenciais, vamos tentar fazer as atividades remotas aos poucos. De lá para cá, a pandemia não perdeu força, pelo contrário. Nós continuaremos tendo um número de casos mais elevado e esse platô vai se perdurar por algum tempo. E sem a perspectiva de um retorno presencial, o Conselho da Universidade decidiu que era hora de voltar, por meio do ensino remoto emergencial. A universidade precisa retomar esse contato com os estudantes, precisa atender a esses estudantes, aqueles que precisam se formar para poder conseguir um emprego, aqueles que precisam desse contato, que estão em casa e que se sentem isolados da universidade, que já estão fazendo algumas atividades. Nós já retomamos algumas atividades, nós temos atividades complementares que estão sendo fornecidas, mas a gente vê que a comunidade anseia por esse retorno. Neste retorno virtual, 2 preocupações: como manter a qualidade no ensino e como não deixar ninguém de fora, tendo em vista as dificuldades de acesso à internet de muitos alunos. Nós vamos fornecer pacote de dados para os estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica, vamos oferecer também a possibilidade de compras de equipamentos, de notebooks, vamos também ter uma linha para empréstimos de notebooks para quem precisar e vamos também oferecer equipamentos especiais para pessoas com deficiência. A reitora admite que esta retomada será tudo menos normal. Vai ser um momento de adaptação para todos, um período de aprendizado e de solidariedade. Toda semana nós temos atividades para os professores, ensinando como preparar aulas, como fazer vídeos, como usar o Moodle, como usar, por exemplo, o Microsoft Teams, como usar as ferramentas que a UFMG escolheu para este momento, e tem sido um aprendizado para mim, tem sido um aprendizado para todos nós, tem gerado muita ansiedade, as pessoas estão ansiosas, estão inseguras, mas é natural. É um momento de nós sermos muito solidários e ter muita flexibilidade com a nossa comunidade, com os estudantes, com os nossos professores, com os nossos servidores técnicos que tem que lidar com vários outros problemas nesse momento, né? Com os familiares que estão adoecidos, com as crianças que estão em casa. Então, é um momento de solidariedade, de flexibilidade, mas nós precisamos retomar este contato com a nossa comunidade. Isso está muito claro para todos nós. Estudantes, como estão se sentindo? Nós conversamos com a Poliana, uma estudante da pós-graduação que já está tendo aulas online. Ela fala dos prós e dos contras do retorno à distância. É muito bom ver a carinha dos colegas, né, e do professor. Nós vamos dar início a essa aula que é sobre internet, crise e democracia. Só que cansa muito, porque na sala de aula a gente não fica olhando para eles o tempo todo, né?
ou até mesmo quando eu estou vendo os colegas, eu vou desviar a atenção, porque eu vou ficar prestando atenção mais no colega, mais no outro, mais em mim, porque eu estou sendo filmada, e na nossa imagem, né, a gente não está acostumada a se ver o tempo todo. Então, são muitas oportunidades de desviar o foco. Além de que cansa muito, ficar olhando para a tela cansa muito. Uma aula online, com vídeo, precisa de uma didática diferente, nem todos os professores estão capacitados para essa didática que prende a atenção. A Poliana listou uma série de obstáculos que tem enfrentado no ensino virtual. Um dos principais é a dificuldade da conexão à internet. Por um tempo eu tive que usar a internet do celular. Aí eu estava usando o 3G, né, o pacote de dados, e ficava desesperada, né, porque, nossa, vai acabar esse pacote de dados, eu vou pagar uma fortuna, né, nessa conta de celular e ansiosa para a aula acabar logo. Às vezes eu até saía antes, preocupada. Então, por umas 2 semanas eu fiquei usando o pacote de dados do celular. E aí eu tive que pagar pela internet. Ela sente falta também das estruturas de apoio ao aprendizado, como biblioteca e laboratórios. Tudo isso sem contar, é claro, a proximidade com colegas e professores. Não é a mesma coisa. Eu não tenho acesso aos professores, né, a todos os professores, da mesma forma do que antes. Então, até por uma questão de orientação da minha pesquisa, eu ainda não tenho orientador, porque eu precisaria conversar com os professores e saber quem seria mais adequado para a minha pesquisa. Isso só seria possível presencialmente mesmo. E-mail, telefone não é a mesma coisa do que frente a frente, né? Na UENG, a volta está marcada para o fim de julho, também remotamente, o que é um desafio para a universidade que está em 16 municípios do estado e possui mais de 70% dos alunos oriundos da rede pública e 15% deles com dificuldades de conexão à internet. Segundo a reitora, a universidade tem buscado parcerias para oferecer bolsas de inclusão digital aos alunos sem acesso, já que o orçamento da instituição tem sido contingenciado. A gente está buscando o governo para que descontingencie esses recursos, isso aí é na ordem de 14 milhões, eu tenho isso no orçamento, mas não tenho financeiro. E não ter o financeiro significa, por exemplo, não oferecer outras questões para além do que já oferecemos. Estamos com uma proposição que, mais uma vez, depende da liberação de recursos do governo, que é de trabalhar com que nós estamos chamando Bolsa de Inclusão Digital. Disponibilizaria um recurso no valor de R$100 a R$110 para cada estudante desses inscritos aí no programa do PAS, aqueles que, inclusive, que não foram contemplados, em que a gente, esses estudantes tentariam buscar, né, melhorar o seu pacote de dados para ter acesso àquelas atividades. Neste caso, não estou pedindo recurso além. Para esse aí, basta descontingenciar os 14 milhões ali, não precisa de ser tudo de uma vez, mas nós precisamos que o governo nos acolha nessas demandas. E, nesse sentido, falando aqui para a TV Assembleia, eu deixo também aqui para o parlamento, para os parlamentares, que observem as condições da Universidade do Estado, que é a universidade criada pela Assembleia Legislativa em 1989, e que nós gostaríamos que a Assembleia, assim como já aprovou para outras universidades alguma ajuda, que pensasse também na possibilidade de recursos para a Universidade do Estado de Minas Gerais. As disciplinas a serem ofertadas serão primordialmente teóricas, e a metodologia deve mesclar aulas online com interação professor-aluno
e atividades assíncronas, para o estudante fazer a hora em que preferir. Tanto a plataforma Teams quanto a plataforma Moodle, os professores podem deixar atividades lá, pode gravar vídeo, pode deixar um PDF, uma proposição de trabalho. Então, uma disciplina que tenha 60 horas aula, nós pensamos, mas é o colegiado que vai definir, que de 25% a 50% dessa atividade seja assíncrono, porque não dá para eu ficar. Se a minha hora-aula são 4 horas aula por semana, você imagina, e eu tenho 6, 8 disciplinas, eu vou ficar aquele tempo todo ali assentado fazendo aquelas disciplinas. Não. Então, está no momento da reinvenção. Minas Gerais é o estado com o maior número de instituições públicas de ensino superior do país. Vamos dar uma olhada em como cada uma tem organizado as suas atividades. E o tão sonhado retorno presencial? Na UFMG, um grupo de trabalho estuda possíveis transformações no espaço físico para permitir que as pessoas voltem a frequentar a universidade com segurança. Então, nós já estamos pensando futuramente nesse planejamento. Quando pudermos, ele terá que ser escalonado, ele terá que privilegiar, possivelmente, as turmas que necessitarão se formar primeiro. Depois, as pessoas que não têm acesso à internet de qualidade em casa, pessoas mais vulneráveis que precisam estar na universidade para ter acesso a computadores e à internet, então isso terá que ser priorizado. Possivelmente, nós teremos que viver esse contexto do ensino remoto por algum tempo mais, fazer junto esse ensino híbrido, que é uma parte presencial e uma parte remota, por algum tempo até que nós tenhamos uma segurança de fato efetiva. O professor Maurício Campomori coordena o grupo de trabalho na UFMG. Ele nos explicou que a volta, quando tiver condições sanitárias de ocorrer, deve ser gradativa, priorizando espaços mais arejados e o distanciamento social. Criar possibilidades de que as pessoas voltem em segurança e que elas voltem também sem um clima de que estão aprisionadas ou dentro de um sistema que não permite a elas exercer as suas potencialidades integralmente. É claro que o critério fundamental que norteia todo esse trabalho é a questão do distanciamento físico, distanciamento social, que já está muito introjetado na consciência das pessoas, pelo menos as que têm mais acesso à informação, né? Essa coisa do distanciamento mínimo de 2 metros. E uma questão que nós temos que fazer é algumas alterações no espaço físico mesmo da universidade. Por exemplo, no campus Pampulha, nós temos uma possibilidade de tentar criar atividades ao ar livre. O motivo não é simplesmente o bucolismo da paisagem, nem nada disso, mas é principalmente a questão da garantia das melhores condições de ventilação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos umas outras realidades que não são tão simples assim. Nós não podemos botar uma secretaria administrativa da reitoria no jardim. O que nós estamos propondo são atividades como, por exemplo, rodízio de servidores, né? Um servidor trabalhar em casa um dia e outro dia presencialmente, e isso ir alternando com o colega de trabalho. E, de uma certa forma, nós temos que adaptar também outros equipamentos, como, por exemplo, todas as escolas têm bebedouros públicos. Esses bebedouros têm que ser interditados porque eles deixam de ser seguros nesse momento, né? Eles poderiam ser veículos de contaminação, né, do vírus, e transformar esses bebedouros provavelmente em lavatórios, para que as pessoas tenham mais opções de lavar as mãos, que é um dos princípios fundamentais de garantir essa higiene e de retenção dessa propagação do vírus no momento. E mais que transformações estruturais, vai ser preciso uma mudança de comportamento de todos. O que nós temos que criar dentro da comunidade acadêmica não é muito diferente do que todo prefeito está tentando criar dentro da comunidade na sua cidade. É a sensação de que a participação de cada um é fundamental para garantir a segurança do outro. Exemplificando,
A universidade hoje, dentro desse quadro de restrições orçamentárias, ela não vai ter possibilidade, provavelmente, de ampliar muitíssimo o quadro de servidores que trabalham em funções de higienização, limpeza, faxina, coisas desse tipo, né? O orçamento está muito restrito. Então, nós vamos ter que convencer os alunos de que, ao chegarem dentro de uma sala de aula, ele provavelmente vai ter que colaborar fazendo também um pouco da higienização da carteira que ele vai usar. E, ao sair da sala de aula, é fundamental de que ele deixe a carteira em boas condições, higienizada, para o próximo aluno que vai usar aquilo na sequência, no outro turno, possivelmente, né? Então, isso é só um exemplo de uma postura de colaboração e de uma postura de cidadania que as pessoas vão ter que adotar a partir desse momento, porque é exatamente a postura de cada um que garante a segurança do outro. E tudo vai estar condicionado à liberação das autoridades sanitárias. A volta ao campus, na opinião do professor, só deve ocorrer em 2021. Uma vez que o semestre já será iniciado agora no início de agosto em atividade remota emergencial, que é o que a gente está chamando, né? E se a gente vai começar de uma maneira, seria razoável que a gente levasse até o final do semestre dessa mesma maneira para minimizar os transtornos, tanto para professores quanto para estudantes. Então, a probabilidade do retorno presencial, hoje eu diria, mas isso é uma aposta pessoal minha, de que é realmente para o próximo ano. Um novo normal para a gente, numa condição de melhoria, nós teríamos que trabalhar com as questões, né, de problemas que eles são anteriores à pandemia, são anteriores, né? As dificuldades financeiras, as dificuldades de estrutura da universidade, as dificuldades, né, mesmo de assistência estudantil. Se o normal é isso, as desigualdades, né, a falta, né, de equidade entre a comunidade, é isso que nos preocupa, né? Porque a pandemia, ela permitiu isso, ela desnudou, né, questões que muitas vezes não tinham visibilidade e hoje passam a ter visibilidade, que é essa dificuldade de um estudante, né? Porque todo mundo fala, o brasileiro é muito conectado. É assim. Todos os nossos estudantes têm um e-mail, têm um WhatsApp, têm um Facebook, um Instagram. E boa parte desses estudantes só tem acesso a esses equipamentos, a essas condições, nos seus locais de trabalho ou nos seus locais de estudo. Então, agora que eu preciso dele lá na residência dele, essa questão está desnudada. Então, o novo normal tem que, para mim, no meu entender, o que a gente apostaria que fosse um novo normal que pudesse superar essas deficiências, porque senão vai ser o velho normal. É muito difícil a gente visualizar o futuro, mas eu só conto com a minha esperança. Eu tenho esperança de que a vacina vai ter êxito, que o maior número de pessoas possível, todas as pessoas sejam vacinadas de forma gratuita, e que a gente consiga retomar minimamente a nossa vida, né, com contato, sem isolamento, né, retomar as atividades no campus, que fazia tão bem pra gente. Gostou? Então compartilhe. Acompanhe a programação especial da TV Assembleia também nas redes sociais. Até a próxima!